dia, pessoal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários a respeito da utilização da máquina, das máquinas, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que isso fique o mais confortável possível? Aqui nós já estamos vendo eu fazendo uma plataforma aí para ter altura. Então, nesse caso, esse seria um dos primeiros itens. Claro, nós temos ali uma instalação legal da água. Aqui a gente tem que entender que nós instalamos essa máquina, todas as máquinas, uma vez ao menos, para fazer os testes. Então não tem, e o nosso espaço está em permanente modificação, se adequando às necessidades. Conforme nós vamos fazendo as coisas, vamos percebendo necessidades e temos que ir evoluindo. Então, as instalações adequadas, uma boa instalação de água, claro que não por uma mangueira, ou se for por uma mangueira com um melhor calibre, com uma pressão adequada, o ar também, tudo de forma que não atrapalhe, a mangueira de saída também, então tudo bem instalado, tudo bem organizado. Aqui a gente não tem como fazer porque, felizmente, as máquinas são versáteis, são tudo via mangueira, então a gente não tem problemas, dá para resolver com facilidade ainda. Mas tudo bem instaladinho, o processo se torna super fácil, super simples. Agora, outra observação, voltamos aqui aos nossos blocos empilhados. Então, aqui seria interessante fazer uma plataformazinha. Uma vez que a máquina é móvel, se ela for trabalhar sempre na mesma posição, faz uma plataforma já específica para descarregar os sacos de cimento em cima, de forma que fique fácil para o operador numa altura adequada. Porque como o consumo diário é alto, então vai judiar um pouco desse cara pegando o cimento e jogando dentro da máquina o dia inteiro. Então, se nós conseguirmos uma plataforma numa altura legal aqui, que não judie tanto das costas, vai ser melhora absurdos o processo. Suja menos a máquina, porque a gente vai estar numa altura boa de trabalho. Então, é só vantagem. Então, isso aí é uma observação assim que tem que ser, eu acho que ela é primordial na utilização da máquina. Um outro aspecto que eu julgo que seja interessante é colocar uns calços embaixo para não ficar forçando muito os pneus. Aqui essa é uma máquina de 1000 litros, ela não tem, acredito que é o segundo teste com máquinas de 1000 litros que nós estamos fazendo, e ela enfrentou tranquilo, mas sabe lá ao longo do tempo, né, se não vai danificar alguma coisa de pneu, esse tipo de coisa. Eu acredito que não, se manter o ar sempre bem calibrado, mas corre o risco da pessoa às vezes esquecer de calibrar o pneu, e isso pode nos trazer aí um esvaziamento ou furar um pneu, esse tipo de coisa. Então fica uma segunda observação. Aí cuidar, botar um calçozinho ali, se ela for trabalhar sempre na mesma posição, tranquilo. E se não, já deixar preparado. Aqui nós tivemos um probleminha com a primeira saca de cimento que estava rasgada, e eu nesse final de ano estou entregue para as baratas. Então estou cansado, estouradaço. Então
Então a saca de cimento já está ficando mais pesada. Daí a gente fez uma lambança aí na primeira saca que rasgou antes de chegar lá. Foi uma loucura. Mas tudo certo. O problema é um pouco de falta de força mesmo. E aqui a gente vai evoluindo no processo. Então, tranquilo, botou a água. Então, outra observação importante que eu já comentei em outros vídeos, mas vamos ressaltar aqui novamente, que é a colocação de água. Então, aqui foram 6 sacas de cimento. Nós estamos usando 28 litros de água para cada cimento. Então, nós vamos colocar a saca de cimento depois que a sua quantidade específica de água tenha sido colocada na máquina. Não vamos colocar o cimento primeiro que a água. Então, vamos colocar 6 sacas de cimento. Então, quando tiver ali pelos 100 litros de água já dentro da máquina, a gente já começa a colocar água. Então isso vai melhorar a performance, o batimento, tudo na máquina. Porque se a gente deixar empaçocar lá dentro, daí tá pego, né? Daí não. Então o cuidado com a água ele é imprescindível. Então colocou a água, se for um lugar que tenha bastante uma pressão adequada, vai ser tranquilo. Então, colocou a água ali, agora o hidrômetro é só dar um clique ali que ele zera novamente. Colocou a quantidade certa de água, já como eu disse, com 100 litros já dá para começar a colocação de cimento e areia, se for usar areia, e depois é só tocar. Então essas eram algumas das observações que eu queria deixar aí com vocês, para que tomassem esses cuidados, para que facilitasse aí cada vez mais. Então, quanto melhor a máquina tiver instalada, mais fácil fica. Então, fica tranquilaço, bem fácil de fazer tudo. Mas se tiver que estar subindo aí, se torcendo tudo, daí já dificulta um pouco, ok? Então aqui, conforme a gente viu aí durante o processo, que foi um processo relativamente rápido, claro que ele pode ser bem mais eficiente se nós tivermos feito todo esse processo de boa instalação e de ter uma plataforma ali. Ele fica leve, fica uma coisa suave. Aqui judia um pouco, porque tem que levantar o cimento lá de baixo, trazer, subir nos negócios e vai. Mas se tiver tudo ali na mãozinha, fica uma coisa bem tranquila. Então aqui a máquina já cheia. Geralmente a gente enche bem um pouco para o pessoal ver que o volume da máquina é completamente preenchido. Então não é meia máquina, igual uma betoneira, que é meia betoneira. Então uma betoneira de 400 litros, mas ela processa 200 na realidade. Então, uma máquina de 500 processa 500, uma máquina de 1000 processa 1000. Então aqui a gente colocando um pouco a mais de espuma, essa última quantidade a gente coloca ali, quando chegou encheu o tanto que queria, desliga manualmente, porque o volume que a gente faz aqui é sempre para a máquina cheia. Então, se fossem, por exemplo, 5 sacas de cimento dentro dessa máquina, aí faria a coleta ali conforme nós já mostramos, calcularia o tempo e regularia o temporizador para aquele tempo específico, baseado naquela regulagem de espuma e volume de espuma daquela regulagem. Aqui a gente já vai começar o fechamento para bombear. Então, como dá para ver aí, é bem tranquilo. O que judia um pouco aqui, a gente especificamente,
é porque não adianta a gente fazer uma estrutura aqui, porque vai atrapalhar, porque está sempre subindo máquina, descendo máquina, entrando material, saindo material em construção, e entra caminhão para descarregar e sai, então é aquela loucura sempre. Daí não adianta a gente ficar nessa querer fazer alguma coisa agora, porque é muito prematuro e vai acabar atrapalhando. Beleza? E aqui a gente já vai começar no processo. Então, dá para ver que tudo é bem tranquilo, bem suave, o negócio flui numa boa. Beleza? Então era isso aí. Falou, um abraço.